Seja bem-vindo a mais um vídeo para o canal DBA Brainstorm. Meu nome é Altair Souza, sou DBA SQL Server há mais de 6 anos, profissional certificado pela Microsoft. Este é mais um vídeo da série Virei DBA, e agora? Hoje vamos completar o nosso kit básico de rotinas administrativas com planos de manutenção. Também vamos falar de um problema comum em bases de dados de sistemas legados. Pois bem, falando de rotinas administrativas no banco de dados, notem que no slide aparecem tarefas administrativas, mas eu disse rotinas administrativas. Por quê? São tarefas que devem ser executadas de modo rotineiro, de modo frequente no seu database, ok? Então, estas são as principais. Backup, que nós vimos no nosso primeiro vídeo, checagem de integridade e manutenção de índices, ok? Agora, utilizando também os planos de manutenção, vamos garantir a integridade e o bom desempenho do banco de dados. Vamos ao nosso Management Studio. Vamos dar um nome aí ao nosso plano de manutenção. Ok, vamos selecionar então as tasks para esse nosso novo plano de manutenção. Então, eu vou selecionar a task de checagem de integridade de database e vou selecionar uma rotina de manutenção de índice, ok? Note que aqui nós temos duas rotinas para manutenção de índices. Eu tenho uma rotina que faz o Rebuild Index e outra que faz o Reorganize Index. Agora, qual é a diferença entre as duas rotinas? Ok, ambas tratam de fragmentação, da questão de fragmentação de índices, ok? Que é ruim para a performance das consultas no seu banco de dados. É natural que, à medida em que os dados são alterados, a fragmentação aumente, ok? Isso é um comportamento natural. Porém, à medida que essa fragmentação vai aumentando, ela começa a influenciar negativamente na performance do seu banco de dados. Portanto, você deve manter uma rotina de manutenção dos seus índices. Agora, qual é a diferença entre Rebuild e Reorganize? Vejamos então aqui no Help do SQL Server, Reorganize and Rebuild Indexes. Vejamos a diferença. Aliás, melhor do que isso, né? Vejamos a recomendação da Microsoft sobre quando utilizar um método ou outro, ok? Então, a diferença entre eles é que um deles é recomendado para um volume menor de fragmentação, ok? E o outro para um volume maior. Portanto, se você tem uma fragmentação no seu índice entre 5% e 30%, a Microsoft recomenda utilizar o Reorganize, ok? Se você tiver mais de 30% de fragmentação, a Microsoft recomenda que você utilize o Rebuild, ok? Pois bem, então se eu utilizar o Rebuild, eu garanto que a minha rotina será suficiente para 100% dos casos, ok? Então, para essa demonstração, eu vou utilizar o Rebuild. Vamos editar então as nossas tasks. Ok, vou manter Local Server Connection, já que eu estou no próprio servidor. Quanto aos databases, é sempre melhor utilizar essa opção,
todos os databases, para que você não corra riscos de deixar nenhum database de fora da sua rotina. Ok? Feito. Mais uma vez, local server connection. Selecionar todas as bases. Feito. Se você utiliza a versão Enterprise do SQL Server, é possível utilizar também esta opção, que faz o reindex, o rebuild do seu index de modo online, ok? Ou seja, a possibilidade de bloqueios por conta da operação de rebuild do índice é menor, ok? Então, vou utilizar então essa opção. Mantenha o índice online enquanto estiver reindexando, ok? Para tipos de índice que não suportam rebuild online, então eu vou assinalar para fazê-lo de modo offline mesmo, ok? Pois bem, estabeleço aqui o fluxo de execução. Vou agendar a minha tarefa. Lembre-se que essa é uma tarefa administrativa que deve ser executada de modo rotineiro, de modo frequente, ok? Nos cenários mais comuns, é suficiente executar esse tipo de manutenção semanalmente, ok? Então, vou manter aqui semanal, manter aqui para ser executada mesmo no domingo, às 0 horas. Ok. Só ver então nosso plano de manutenção. Ok. Está aqui. Será executado conforme o schedule que nós definimos, certo? Pois bem, criamos então o nosso plano de manutenção, que executará as tarefas de reindex e checagem de integridade nos databases, ok? Tem mais uma informação aqui que é importante mencionar. Quando executada, então, essa tarefa de checagem de integridade, qual é o comando que é executado aqui pela task? dbcc checkdb, ok? Então, quando essa rotina for executada, todo o database será verificado por meio desse comando. Se houver alguma inconsistência, haverá uma mensagem de erro no histórico do job que vai executar essa tarefa, ok? Portanto, quando essa rotina for executada, se o dbcc checkdb encontrar alguma inconsistência, o histórico desse job irá mostrar aqui a mensagem de erro, ok? Portanto, esta é a rotina que faz a verificação completa do seu database, ok? Porém, essa rotina deve ser executada fora do horário em que o seu database está sendo utilizado pelas suas aplicações, tá, ok? O impacto é relativamente grande, a utilização, especialmente de recursos de I/O durante essa operação, é bastante grande, ok? Portanto, por isso que nós agendamos aqui a nossa rotina para ser executada no fim de semana. Além dessa nossa rotina, ainda tem um outro recurso para nos auxiliar nesta verificação de possíveis erros de integridade no seu database. Como é que funciona isso? Se você vier aqui nas propriedades do seu database,
tem aqui uma opção chamada Page Verify, tá? Normalmente, se você estiver utilizando, por exemplo, o SQL Server 2000, a única opção disponível, aliás, as duas únicas opções disponíveis eram nenhuma verificação, como está aqui, ou essa opção aqui, Turn Page Detection, ok? A partir de 2005, mais uma opção foi adicionada, a de Checksum. Essa opção é melhor porque, quando habilitada, cada página de dados que é escrita em disco pelo SQL Server recebe a gravação de um hash que identifica o conteúdo da página. A cada vez que o SQL Server for acessar essa página novamente, ele vai verificar se a página está de fato como o SQL Server gravou em disco. Ou seja, se houver algum problema, por exemplo, de disco ou de memória que causou uma alteração indevida dessa página, isso será detectado então pela checagem do hash que foi gravado pelo SQL Server, ok? Então, se sua base utiliza uma dessas opções, o que é comum, especialmente se você restaurou um database de uma versão mais antiga, é comum, tá, que a sua base esteja utilizando essa opção aqui. É interessante que você altere para Checksum, para que você conte com mais essa checagem, tá, além da sua rotina semanal de checagem de integridade, ok? Quando é executada a sua rotina de checagem de integridade, aquela rotina semanal que a gente acabou de configurar, ou quando o SQL Server verifica o checksum da página de dados, quando ele, durante as suas rotinas normais do dia a dia, se for encontrada alguma inconsistência, isso fica registrado nessa tabela aqui, uma tabela no MSDB que registra informações de páginas suspeitas, páginas de dados suspeitas. Página de dados, aliás, é a menor unidade de informação que o SQL Server utiliza, ok? Então, qualquer coisa, qualquer objeto do banco de dados ou informação do banco de dados, tá, em disco, fisicamente, está alocada em N páginas de dados. O fragmento menor da informação, então, é a página de dados, ok? Então, se for localizada qualquer página de dados com problemas de integridade, então isso vai ficar registrado aqui nessa tabela, ok? Felizmente não temos nenhuma ocorrência de erro, porém, uma vez que você tem a sua checagem, a sua verificação de páginas de dados com checksum habilitada, é conveniente que você inclua esse select ou uma verificação qualquer, um outro select que você prefira, olhando para esta tabela aqui, ok? Vamos voltar então à nossa apresentação. Pois bem, um problema comum também em bases de dados de sistemas legados é a questão do Shrink Database. Pois bem, nesse caso a ideia é economizar espaço em disco. Porém, além de ser uma prática provavelmente equivocada, porque a base deverá voltar a crescer, né? Isso gera também um outro problema, tá? Que é a fragmentação de índices. Como é que isso funciona? Bom, acabamos de criar uma rotina de manutenção, tá? Que tratava justamente de reduzir a fragmentação de índices para garantir um bom desempenho do acesso às bases. Se você tem uma rotina que faz um shrink, ok? Ou, pior ainda, se você tem habilitada a opção de auto-shrink no seu database, a cada vez que essa rotina é executada, ou a cada vez
que o SQL Server executa automaticamente o Shrink Database por conta desta opção aqui, os índices do seu database eles ficam fragmentados, desfazendo o trabalho que a sua rotina de manutenção efetuou. Ok? Vamos ver então, vamos demonstrar então como isso acontece. Voltamos aqui então ao nosso Management Studio. Vamos utilizar a nossa base de testes. Neste database nós temos uma tabela chamada tbtest. Vejamos quais índices essa tabela tem. Você pode utilizar aqui o SP Help Index, ok? Para listar esses índices, ou dentro do Management Studio você pode vir à tabela e listar também os índices, ok? Pois bem, então essa tabela tem esse índice, ok? Que é o índice da própria chave primária. Vejamos então qual é a fragmentação desse índice. Pois bem, vejamos aqui que o percentual de fragmentação está muito baixo, é menor até do que 1, tá? Porque o reindex nesse database acabou de ser efetuado. Pois bem, vejamos agora o que acontece quando se faz um shrink dessa base. Okay? Então, para fazer o shrink database, você poderia vir aqui em tarefas, shrink database. Ok? Vejamos aqui qual é o comando executado neste caso. dbcc, shrink database, nome do database. Ok? Então, vamos executar esse comando. Eu vou então efetuar um shrink no meu database. Ok? Feito, a base é pequena, portanto o comando foi executado rapidamente. Aliás, num database de produção dificilmente seria rápido assim, porque normalmente o seu database vai ser maior e o trabalho aqui vai ser maior também, ok? Então, voltando lá ao nosso índice, está aqui o índice da nossa PK. Vejamos agora qual é a situação de fragmentação desse índice. Acabamos de executar essa mesma verificação e esse índice, a fragmentação desse índice era menor do que 1, ok? Aí o que aconteceu? Nós executamos o shrink database e instantaneamente a fragmentação do meu índice subiu a 86%, ok? Portanto, isso vale, aliás, para todas as tabelas que estão no seu database, ok? Portanto, muito importante. Se for necessário que você execute o shrink database por qualquer motivo, o ideal é que em seguida, antes que você libere, né, o seu SQL Server para as aplicações novamente, o ideal é que você execute, tá, a sua rotina de manutenção de índices, tá, ok? Senão, os seus índices estarão dessa forma aqui, totalmente fragmentados, ok? Portanto, se você tem uma rotina que efetua shrink database, ou pior, se você tem o seu database com a opção auto shrink on, vejamos aqui, auto shrink, essa é a opção. O ideal é que isso esteja como falso. Recomendação inclusive da Microsoft, ok? Dos maiores especialistas aí em SQL Server.
ok? Então, cuidado com Shrink Database e a fragmentação de índices que isso provoca. Pois bem, por hoje é só. Espero que tenham gostado. Até a próxima.